Olá pessoal, então para você, questão número 9, transferência de calor, condução em um aparelho composto. Esse problema número 9 aqui, ele é dependente, certo, da questão número 8. Eu aconselho você primeiramente ver a questão número 8. Para ver, é só clicar no segundo link da descrição, certo? E a questão fala o seguinte: no problema anterior, qual a espessura do isolamento de lã de rocha, cuja condutividade térmica é de 0,065 que deve ser adicionado à parede para se reduzir a transferência de calor em 80%. Ou seja, eu quero uma redução de transferência de calor em 80%. Relembrando, certo? A questão número 8, nós achamos que a taxa de transferência de calor era no valor de 38,7 watts por metro quadrado, ok? Esta aqui era a minha taxa na questão 8. E na questão 8, a gente tinha uma parede do seguinte tipo. Tinha uma parede aqui, que ela tinha duas camadas. Uma camada era de tijolo e uma camada era de gesso. Nesta terceira questão aqui, nessa questão aqui número 9, ele quer adicionar uma espessura de camada de lã. Ou seja, eu vou ter uma espessura aqui de lã, certo? E quero saber quem é essa espessura aqui, qual o valor dessa espessura, para que minha taxa tenha uma queda de transferência de calor de 80%. Bom, para saber qual vai ser essa queda de transferência de calor, vamos achar que é 80% de 38. 80% de 38,07 vai dar um valor certo de 30,456. Esse aqui é o valor que eu quero da minha queda, certo? Se o valor da minha queda é esse aqui, quanto é que deve transferir de calor nessa nova configuração? Bom, se deve transferir de calor nessa nova configuração, o seguinte valor: 38,7 menos 30,456, que vai dar um valor certo aproximado de 7,614 watts por metro quadrado. Pronto. Eu quero essa taxa de condução aqui, depois da queda de 80%. Se eu já tenho a taxa de condução, que eu vou chamar de Q, e eu quero saber qual é essa espessura aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer da seguinte maneira. Vou pegar essa expressão, certo? Que é para transferência de calor por condução em parede composta, que é taxa de transferência de calor igual a variação de temperatura dividido pela resistência total. Vimos também na questão 8 que a resistência total vai ser a soma das resistências de todas as camadas da parede. Então aqui eu tenho três camadas, então vai ser a resistência do tijolo, mais a resistência do gesso, mais a resistência da lã. Então a resistência total vai ser o seguinte: quem é a resistência do tijolo? A resistência do tijolo vai ser o comprimento a espessura aqui dessa camada de tijolo dividido pela condutividade desse tijolo, que multiplica a área, mais a resistência da camada de gesso vai ser o comprimento aqui, a espessura da camada de gesso dividido pela condutividade do gesso vezes a área, mais a espessura que eu quero achar dividido pela condutividade da lã vezes a área. Pronto, substituindo os valores aqui para achar LT de I, que é a espessura do tijolo. Na questão anterior ele fala que tem o valor certo de 0,2 metros, que é igual a 20 centímetros. Então aqui eu vou botar 0,2 metros dividido pela condutividade do tijolo, que tem o valor de 0,69, que multiplica a área. Vimos também no questão 8 que consideramos a área unitária, mais a espessura do gesso, que é de 5 centímetros, convertendo para metros, dá 0,05 centímetros, dividido pela condutividade do gesso, que é 0,48 vezes 1, mais L, que é o valor que eu quero achar, dividido pela condutividade da lã, que ele forneceu como sendo 0,065 vezes 1. Bom, eu vou pegar essa expressão aqui e vou colocar no lugar de RT, que fica o seguinte:
T1 menos T2 vai ficar 35 menos 20, que é a temperatura que ele forneceu, certo, no problema anterior, que é a questão número 8, dividido pela resistência total. Se eu somar esses dois aqui, esses dois cálculos aqui, eu vou achar um valor de, como eu achei na questão anterior, de 0,394 mais L sobre 0,065. É o seguinte, eu preciso achar esse L aqui. Então, eu preciso isolar ele. Mas eu tenho duas incógnitas aqui ainda. Tem o L e tem o Q. Mas Q eu sei quem é, que é 7,614. Então, fica 7,614 igual a 35 menos 20 é 15, dividido por 0,394 mais L sobre 0,065. Se você isolar matematicamente esse L aqui, certo? Fica L igual a 0,128 menos 0,0256, que isso aqui vai ser igual a 0,1025 metros. Quiser colocar para centímetros, fica 10,25 centímetros. Gostou do vídeo? Então não esqueça de clicar no botão gostei, que fica abaixo desse vídeo aqui. Também clica no botão inscrever-se para receber novos vídeos. E se quiser mais vídeos relacionados a esse assunto, é só clicar no primeiro link da descrição.